Olá, meu nome é Guilherme, aluno de graduação em Engenharia Mecânica na FEI. Vou apresentar um pouco do meu projeto Sistema Automático de Radiação para Estudos do TID em Dispositivos Eletrônicos, orientado pela professora Marcilei Guazelli. Existem diversas situações que expõem dispositivos eletrônicos à radiação ionizante, tais como aplicações médicas, experimentos físicos e principalmente em equipamentos aeroespaciais, como satélites ou aviônicas de foguetes e aviões. Dentre os diversos efeitos da radiação ionizante, tem-se o TID, ou Total Ionizing Dose, que consiste no acúmulo de cargas no interior do dispositivo, podendo alterar o seu funcionamento. No laboratório dos efeitos da radiação ionizante, utiliza-se o raio-x emitido por um difratômetro como fonte de radiação para estudar os efeitos do TID em dispositivos eletrônicos. Antes deste trabalho, utilizava-se um suporte manual para posicionar as amostras em frente ao feixe de raio-x. Com esse aparato, o preparo dos experimentos era longo e difícil, pois requer várias tentativas de alinhamento até que o posicionamento seja adequado para o experimento. O objetivo deste trabalho é desenvolver um sistema automático de posicionamento de amostras, visando facilitar o processo de radiação. Para automatizar o alinhamento, foi projetado um manipulador de amostras remoto e um suporte de câmera acoplado ao emissor de raio-x. A ideia é posicionar a amostra no centro do campo de visão da câmera. Desta forma, conhecendo-se os desvios verticais e horizontais entre feixe e campo de visão, pode-se alinhar a amostra com precisão. O manipulador de amostras é responsável por mover e posicionar os dispositivos eletrônicos em frente ao feixe de raio-x. Ele permite a movimentação em 4 graus de liberdade, translação em x, y e z e rotação em torno de z. Os graus de liberdade são controlados por motores de passo, acoplados a sistemas de transmissão por correia ou parafusos de movimentação. Para fixar o dispositivo, foi projetado um suporte de amostra intercambiável, no qual a ferramenta de fixação pode ser trocada a fim de acomodar diferentes tamanhos e formatos de amostras. Até o momento, foi feita uma ferramenta para placas de circuito pequenas e médias e um suporte para pequenos dispositivos. Mais ferramentas podem ser desenvolvidas no futuro, de acordo com a necessidade do usuário. O suporte da câmera de alinhamento permite a calibração do seu ângulo em relação à base do difratômetro. Isso é necessário para garantir o paralelismo entre campo de visão e feixe de raio-x. O manipulador de amostras e o suporte de câmera foram feitos principalmente por perfis e chapas de alumínio, usinados por corte a jato d'água, erosão a fio, entre outros. Também foram utilizadas peças poliméricas de ABS, confeccionadas por impressão 3D. A placa eletrônica de controle do manipulador de amostras contém um microcontrolador, controlador de motores de passo e um conversor serial USB, responsável pela comunicação entre computador e máquina. A placa também inclui entradas para sensores de fim de curso e temperatura. Foi projetada com o auxílio do software Eagle e enviada para fabricação em empresa especializada. O painel de controle é um software para computador desenvolvido em linguagem C# com a plataforma Windows Form. O painel mostra a imagem da câmera de alinhamento em tempo real e permite o controle da movimentação do manipulador através de botões. O feixe de raio-x foi caracterizado e modelado por equações lineares. Com isso, pode-se desenhar uma representação do feixe sobre a imagem da câmera de acordo com a distância-alvo escolhida. Para medir a distância entre o emissor de raio-x e a amostra, desenvolveu-se um algoritmo capaz de obter a medida através da movimentação precisa do manipulador e algumas propriedades da câmera de alinhamento. Inicialmente, uma região da amostra é selecionada e uma fotografia é tirada. Em seguida, o manipulador moverá um pouco para a direita. Uma segunda fotografia é tirada e uma região de busca é selecionada. A partir dela, é procurada a melhor correspondência em relação à referência obtida inicialmente. Desta forma, pode-se obter a relação entre distância real e virtual percorrida. Com essa relação em mãos, e sabendo o ângulo do campo de visão da câmera, pode-se calcular a distância por trigonometria. Vamos observar uma demonstração do processo de alinhamento. Inicialmente, a região de referência é selecionada. Em seguida, inicia-se o processo automático de medição de distância. Com a distância definida, é possível ajustar o alinhamento clicando sobre a imagem da câmera.
Com o alvo alinhado, pode-se definir a distância de radiação desejada e concluir o posicionamento. O equipamento desenvolvido será de grande utilidade para os próximos alunos e professores que realizarão estudos dos efeitos do TiD no laboratório. O preparo dos experimentos se tornou mais rápido, prático e permite a repetição de condições de radiação com margens de erro baixas, impossíveis de se obter com o esquema de fixação anterior. O equipamento foi projetado, construído, instalado e testado por completo. Seu funcionamento é pleno e atende todos os objetivos propostos. Obrigado.